uma palestra da 38ª Semana da Química da USP, mas antes de iniciarmos eu preciso dar os avisos. Então, a presença nas palestras será tomada automaticamente pelo Zoom, então não é necessário preencher nenhum formulário. Nós teremos um formulário de perguntas e feedback que será enviado pelo chat, então as perguntas direcionadas à palestrante devem ser feitas apenas por ele. A gente também vai ter um sorteio de um livro no final para aqueles que participaram da palestra anterior sobre eletroquímica, e um sorteio para os que participarem desta palestra será realizado na próxima do Coletivo Negro. E as palestras serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no YouTube. Bom, então, nessa terceira palestra do dia, nós veremos um pouco da origem e algumas tecnologias usadas no desenvolvimento de produtos de um dos nossos patrocinadores, HT-Fossé, uma empresa francesa que teve seu início nos óleos essenciais e hoje é referência na fabricação de ingredientes especiais para a indústria cosmética e farmacêutica em todo o mundo. E a nossa palestrante é a Kelly Bueno, farmacêutica industrial e mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui experiência na indústria farmacêutica, já tendo atuado em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Atualmente é coordenadora técnica da linha farmacêutica da HT-Fossé para toda a América do Sul e Central. Bom, com a apresentação dada, Kelly, quando você quiser, pode iniciar a sua apresentação, por favor. Obrigada, Maria Fernanda. Muito obrigada pelo convite, e a gente está muito feliz de poder patrocinar a Semana Acadêmica de vocês. A gente tem trabalhado bastante intensamente assim com as universidades nessas semanas acadêmicas. Por nós, a gente patrocinaria todas, né? Mas a gente sempre tem um orçamento limitado, então a gente vai escolhendo assim as universidades que a gente consegue ajudar, mas a gente tem patrocinado em torno de 2, 3 semanas acadêmicas por ano aí. Para a gente é super gostoso, porque a HT-Fossé tem um viés científico muito grande e colaborações com universidades também, né? A gente, aqui no Brasil também, a gente envia muitas amostras para universidades poderem usar nossas pesquisas, então a gente gosta muito desse envolvimento com vocês. Eu, particularmente, gosto muito dessa troca também, acho super gostoso participar, então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu tentei trazer um tema, assim, também, que tivesse um pouco a ver com o tema da semana de vocês, né? Eu espero conseguir trazer um pouco da história da HT-Fossé, mas eu quis também trazer as tecnologias que a gente trabalha hoje nos nossos dois segmentos. Acho que vai ser bem bacana para vocês. Eu não sei como é que vai ser as perguntas, se a gente vai deixar para o final, é isso? Sim, a meia hora final a gente vai deixar para as perguntas do público. Tá bom, combinado. Então, como a Maria Fernanda comentou, nós somos fabricantes de matérias-primas para a indústria cosmética e farmacêutica. Nós fomos fundados em 1880, então, na verdade, agora nós já temos 141 anos de história, e a HT-Fossé é uma empresa familiar. Esse nome HT-Fossé vem da família, né? E até hoje, nós já estamos, acho que estamos na 5ª geração da família, né, HT-Fossé na presidência da empresa, e a gente ainda é, com muito orgulho, uma empresa 100% familiar. E o nosso foco, ele está no desenvolvimento e fabricação de ingredientes especiais. O que isso quer dizer? A gente não trabalha com commodities, né? O que é commodity? É aqueles ingredientes mais comuns, vamos dizer assim, né? Então, falando um pouco da indústria farmacêutica, lactose, celulose, extrato de magnésio, né? Então, ingredientes mais comuns a gente acaba chamando de commodity, mas a gente não trabalha, então, com commodity, a gente trabalha com especialidades. E as especialidades, então, elas vão ter uma função dentro daquela fórmula, seja para um produto cosmético, seja para um produto farmacêutico, ele vai ter uma função específica, e por isso que ele é chamado de especialidade. Estou aqui contando um pouquinho da história, e aí eu vou aproveitar aqui e falar um pouquinho do nosso livro. Nós começamos em 1880 com o Louis HT-Fossé, e aí ele teve 2 filhos, a gente vai falar um pouquinho mais deles mais na frente. E o René Maurice, ele é considerado o pai da aromaterapia moderna.
Se vocês buscarem aromaterapia no Google, colocarem agora aromaterapia, vocês vão ver que aparece o nome dele. Por quê? Porque foi ele quem criou esse termo. Então, eu trouxe aqui, esse foi um livro que a gente publicou ano passado, no nosso aniversário de 140 anos, chama HTVC, The Art of the Perfect Blend, e conta toda a nossa história, desde, né, do início até os dias atuais. Eu só peguei um trechinho aqui para ler para vocês, ele está em inglês, tá? Eu vou ler para vocês, mas é um livro muito bacana, inclusive eu posso ver, Maria Fernanda, se a gente ainda tem mais um livro desse aqui, e aí quando você for sortear a pessoa agora para o próximo, a gente pode mandar também, se a gente ainda tiver mais uma cópia desse livro. Então, o Louis teve 3 filhos, e 2 morreram na guerra, e só o René Maurice que sobreviveu. E aí tem um trechinho que fala assim: It was in 1910 that René Maurice personally experimented with the antiseptic properties and healing qualities of lavender essential oil. After an explosion of his laboratory, René Maurice developed gas gangrene on both hands and decided to apply lavender essence to the infected wounds. They healed, so he started to study this new therapy. In 1916, he developed Salvol, an aromatic disinfectant that would go on the trial in hospitals, first with soldiers, then civilians during the Spanish flu pandemic in 1918. Now he had the support of medics. René Maurice was keen to prove the benefits of using terpene-free essence, which, according to him, were more soluble in water than untreated oils. This marked a significant step forward in the history of aromatherapy. Então, assim, só dando um resuminho, o René Maurice se machucou, ele se queimou, e ele usou o óleo essencial de lavanda, que na época era o que a gente trabalhava com perfumaria e óleos essenciais, em 1916, e ele se machucou, não, em 1910, desculpa, ele se machucou e usou o óleo de lavanda e ele teve um resultado, assim, muito bom. Isso até na internet, nas histórias, conta muito essa história. E aí foi que ele começou a estudar, ele era dos irmãos o que tinha ali o approach mais científico, e ele começou a estudar, e aí ele fez um produto, fez estudos clínicos com pessoas que acabaram sofrendo da gripe espanhola em 1918, enfim, teve grande suporte, e aí foi que começou toda a história, e ele que criou o termo aromaterapia. É claro que o uso de óleos essenciais, ele já é usado há mais de 3.000 anos, né, mas o termo e os aspectos modernos da aromaterapia foram criados pelo René Maurice HTVC. Hoje a gente não trabalha mais com a aromaterapia, a gente não vende mais óleos essenciais, mas a gente tem um cantinho do coração ali na aromaterapia, que acho que tem mais para frente um slide que eu vou comentar com vocês. Mas aí, aproveitando esse tema de vocês da história, eu quis trazer aqui um pouquinho, né? Pouca gente sabe dessa história da HTVC, mas foi ele que escreveu, né, o primeiro tratado moderno da aromaterapia. Depois a gente teve a Blanchet, eu acho que é assim que se fala, meu francês não é muito bom, que foi a primeira mulher presidente, né, que ficou a cargo da empresa por algum tempo. Depois, a empresa ela foi tendo outras vertentes, né, então a gente acabou se especializando na parte de oleoquímica e extrações biológicas, e somente nos anos 2000 é que, de fato, a gente começou com a história, com ações de expansão internacional. Então, foi dos anos 2000 para frente que a gente começou a estar presente no mundo inteiro. Nós somos uma empresa pequena, tá? A gente não tem mais que 400 funcionários, mas nós já estamos presentes no mundo inteiro, através dessas ações que a gente fez de expansão. Hoje, na verdade, a gente já teve que colocar mais uma pessoinha aí nesse quadrinho, que recentemente a filha do Jacques e da Sophie, a Segolene, assumiu a presidência da HTVC. Então, novamente, a gente tem uma outra mulher na presidência, né?
e ela que está agora, mas faz pouco, faz uns 4, 5 meses que a gente tem a nova presidente, né, e hoje a gente já está com uma estrutura bem globalizada, vamos dizer assim. Então, nós estamos em mais de 60 países, nós temos 12 filiais, 50 distribuidores e 4 centros técnicos de excelência. Eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura aqui no Brasil em relação aos distribuidores, mas, enfim, a gente está presente hoje já no mundo inteiro, já somos conhecidos de forma global. A gente tem 2 segmentos. E aqui, não sei se a gente vai falar mais adiante, mas a gente tem 2 fábricas onde a gente produz os nossos produtos e estamos construindo também uma 3ª fábrica. Hoje a gente tem 2 segmentos, o segmento farmacêutico e o segmento cosmético, personal care. Dentro do segmento farmacêutico, a gente só trabalha com excipiente. O que quer dizer, né? Trazendo um pouquinho da parte farmacêutica aqui para vocês. Quando a gente vai fazer um medicamento, a gente tem o ativo e a gente tem os recipientes, que é tudo aquilo que não tem uma ação farmacológica. Então, se vocês pegarem a bula de um medicamento, vocês veem lá, comprimido de pirona, por exemplo, vai ter lá de pirona, 500 miligramas, recipientes, né? E aí vai ter um monte de coisa ali. Então, é tudo o que faz o comprimido, o xarope, a pomada, o creme, que não é o princípio ativo, isso é recipiente. Então, na área farmacêutica, a gente vende recipientes majoritariamente lipídicos, e então a gente não trabalha com ativos. E na parte cosmética, sim, nós temos ativos, nós temos extratos e temos os ingredientes recipientes de textura. O nosso principal foco, né, é ter produtos de qualidade, produtos confiáveis e eficientes, com um suporte técnico personalizado. Então, a HTFC é muito reconhecida por essa questão do suporte técnico. A gente tem dentro das nossas filiais pessoas capacitadas tecnicamente para poder dar todo esse suporte para o cliente, porque, como eu comentei, a gente não vende commodity. Então, a gente precisa ensinar os nossos clientes como usar os nossos ingredientes, como eles funcionam e como eles têm que ser usados. Se a gente simplesmente chegar e dizer, toma aqui um Compritol, a maioria das pessoas não vão saber o que fazer e pode usar da maneira errada e pensar que o produto não funciona. Então, a gente tem muito essa coisa do suporte técnico, de estar muito próximo do cliente. Então, a gente tem aqui uma filial, por exemplo, que a gente atende toda a América do Sul e Central. Nós falamos espanhol, nós falamos português, então a gente tem essa coisa, né, de estar muito, muito próximo dos nossos clientes. É uma coisa muito forte que a gente tem dentro da HTFC. E eu trouxe alguns videozinhos para vocês assistirem. Então, esse é um videozinho de introdução, né, da empresa. Se vocês não estiverem me ouvindo, só me avisem, tá? Welcome to Gatfosse. We have been waiting for you. Since 1880, our company has been independent and family-run. Driven by a sense of curiosity, we encourage and pursue ambitious science in healthcare and well-being. We are exploring the very best that nature has to offer to develop personal care ingredients and pharmaceutical excipients respectful of the environment. Technical experts, production operators, engineers, business developers, marketers. We share our passion with our customers and partners. People make our name. Together, we are making our future. Eu não sei se vocês identificaram nas imagens com as fotinhos, mas o Jacques estava ali,
que é o antigo presidente, né? E o legal desses vídeos, vou mostrar mais outros vídeos para vocês, é que eles foram gravados por pessoas da empresa, né? As únicas pessoas que não são, que são atores são esse casal, a moça e o moço que o Jacques apresenta a empresa, eles são os únicos atores. Depois disso, são todos funcionários da HT incluindo, né, o antigo presidente, que é o Jacques. Bom, então aqui está o nosso círculo das nossas expertises, né? A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, nós somos experts nas operações industriais, na extração vegetal, na química dos lipídios, na parte regulatória, nas nossas aplicações e na biologia da pele. Então, em relação a operações industriais, a gente tem 2 sítios de produção, um em Saint-Priest, né, na França, lá na matriz, e outro em Singapura. Mas em 2023 a gente vai estar já com uma nova planta que nós já estamos construindo nos Estados Unidos. Então, ao final de 2023, nós vamos ter 3 sítios de produção. Então, aqui no Brasil a gente não produz, tá? A gente só distribui os nossos produtos. Nós somos muito preocupados com a questão da qualidade, rastreabilidade e padrões, né, então, dos nossos produtos. Então, a gente tem certificação ISO, a gente sempre tem certificação GMP, que é Good Manufacturing Practices, que são as boas práticas de fabricação, que para um fabricante, né, um bom fabricante de ingredientes é necessário ter essas boas práticas. ISO, a gente está agora no processo de ter mais um ISO, e também sempre, claro, muito preocupado com a segurança. Na parte de extração vegetal, isso a gente vai falar um pouquinho mais, nós temos nossos ativos e extratos desenvolvidos para aplicação cosmética, daí nesse caso, com eficácia comprovada. Então, a gente tem também, a gente faz diversos testes dentro da HTFC e fora da HTFC para comprovar a eficácia dos nossos produtos. Em relação aos nossos ativos, a gente também tem uma preocupação muito grande com o fornecimento. Então, rastreabilidade das matérias-primas, parceria com produtores locais, biodiversidade, ações protetivas, isso entra muito dentro da parte de corporativismo, responsabilidade social corporativa, né, que a gente está, de uns anos para cá, principalmente com a Ségolène, com a nova presidente, investindo muito forte nessa questão de responsabilidade social corporativa. E nós temos processos de extração que são vanguarda de inovação. Então, a gente usa solventes verdes, a gente tem tecnologias patenteadas, que é o que a gente vai falar hoje, e nossos produtos se permite que sejam possíveis usar informações naturais, informações veganas, informações orgânicas, né? A gente tem essa preocupação muito grande com a biodiversidade e com a naturalidade. Em relação à química de lipídios, então, nós somos expert em transformar óleos vegetais, ceras e ácidos graxos em produtos diferenciados. A gente também trabalha com uma química responsável, pensando na questão dos impactos sociais e ambientais, e nós somos membros do RSPO desde 2010, que é o Round Table of Sustainable Palm Oil. Então, é uma troca lá que existe, né, um equilíbrio do que a gente compra, né, de azeite de palma, que acaba sendo uma das principais fontes dos nossos produtos, mas a gente tem toda essa preocupação com a sustentabilidade. E esses lipídios, eles têm propriedades funcionais e sensoriais para diversas aplicações. Então, esses produtos, eles vão entrar tanto na parte de personal care, quanto na parte de farma, como emulsionantes, emolientes, ingredientes de textura, lubrificantes, tensoativos, solubilizantes e por aí vai. Nós temos, dentro da nossa matriz, um laboratório de cultura de células certificado, onde a gente tem modelos de cultura de células para poder testar os nossos ativos cosméticos. Inclusive, a gente tem modelo 3D de peles artificiais. Então, a gente está sempre tentando inovar e provar os nossos produtos da melhor maneira possível.
e a gente também tem algumas parcerias com universidades e centros de pesquisa para esse tema, né, de biologia da pele. Nós temos 4 centros técnicos de excelência, ou laboratórios de aplicação. Eles ficam na China, na França, na Índia, nos Estados Unidos, onde a gente tem, né, alto padrão de segurança, higiene, qualidade, onde a gente testa os nossos produtos. A gente gosta, né, de testar eles e usar eles da melhor forma possível, então aplicar eles de todas as formas que a gente pode. Principalmente na parte farmacêutica, é muito difícil de lançar novos produtos. Na parte de cosmética, a gente lança praticamente um produto por ano, um produto a cada 2 anos. Em farma, é mais difícil, porque tem toda uma questão de monografia, de farmacopeia. Então, o que a gente faz é aplicar, de fato, os nossos ingredientes da melhor forma que a gente pode. Então, nesses laboratórios, a gente, além de fazer os testes, desenvolver fórmulas, caracterizar e otimizar a performance dos nossos ingredientes, a gente também fornece assistência técnica aos nossos clientes. Então, criando protótipos, criando um projeto específico, né? A gente acaba também tendo esse papel aí diretamente ao cliente, e a gente também faz bastante treinamentos com os nossos clientes, né? Tem toda essa questão educativa. Recentemente, a gente tem um mini laboratório de aplicação aqui no Brasil. Agora eu brinco que a gente tem 4,5 laboratórios de aplicação. A gente está usando o DENFAR, da USP, como nosso laboratório de aplicação. Então, a gente está alugando lá o espaço do professor Humberto e usando o espaço do pessoal como nosso laboratório. A ideia desse espaço é ser um serviço direto para o cliente mesmo, né? Então, o cliente tem algum teste para fazer, alguma dificuldade, a gente acaba agindo de maneira bem direta com os clientes do território. Nós somos muito preocupados com o aspecto regulatório também dos nossos produtos, principalmente, não só cosmético, mas principalmente farmacêutico, porque a gente sabe que isso é um ponto muito importante. Então, todos os nossos produtos, eles estão em conformidade com as regulações cosméticas e farmacêuticas. Então, a gente pensem no mundo de certificados e documentação, nós temos. Seja regulatória, seja técnica, seja de caracterização fisicoquímica, seja toxicológica também. A gente tem, principalmente nos produtos farmacêuticos, uma documentação toxicológica bem extensa, demonstrando a segurança dos nossos ingredientes. Nós temos um time dedicado só para essa parte regulatória, lá na matriz, e nós somos membros dos principais conselhos e associações farmacêuticas e cosméticas. E aí, falando um pouquinho da questão da responsabilidade social corporativa, a gente tem, né, algumas ações. Então, a gente tem a HT Foundation, que é a herança que a gente ficou dos óleos essenciais. Eu, como comentei, a gente não vende mais óleos essenciais, mas para não deixar perder toda, né, essa história tão linda, a gente tem a Fundação HT, que é administrada pela Sophie HT, que é a esposa do Jacques, a mãe da Segolene, que é onde a gente trabalha em divulgar e encorajar o uso da aromaterapia na clínica, em hospitais e centros médicos. Então, a gente faz diversos estudos, tem todo um approach científico também, né, para intensificar, né, o uso da aromaterapia como terapia complementar em hospitais e centros médicos. É um trabalho, assim, muito legal que a gente tem na HT. A gente tem um outro negócio muito legal também, que é o Les Journées Galéniques, que são as Jornadas Galênicas de Saint-Rémy. É um evento que acontece em Saint-Rémy-de-Provence, na França, na casa de campo da família HT. Esse evento acontece desde 1966. Eles convidam os maiores nomes da ciência mundial para esse evento. É um fórum científico onde se fala de ciência, não se fala de HT, não se fala de nenhum produto da HT. É para discutir ciência mesmo. É um evento muito legal, super, super seleto, assim, mas que para poder também cultivar, né, essa questão dos trabalhos científicos na área farmacêutica. Nós temos também iniciativas locais de caridade aqui no Brasil e várias
filiais ao redor do mundo, com comunidades locais. Como eu já tinha comentado, nós temos uma preocupação muito grande com o meio ambiente, então, proteção de biodiversidade. A gente tem várias ações e também um sourcing, né, muito preocupado e consciente, né? O sourcing é aquilo que a gente usa de material. E a gente também tem um programa de responsabilidade social corporativa, que hoje tem 3 objetivos principais, que é limitar o impacto ambiental e limitar a emissão de carbono, melhorar a política de fornecimento sustentável e contribuir para o bem-estar no trabalho. Então, esse é o foco da HTFC hoje em relação à responsabilidade social corporativa. Nós temos alguns reconhecimentos, algumas certificações bem bacanas quando a gente fala de CSR. Como eu já tinha comentado, nós somos membros do Roundtable de Palm Oil desde 2010. A gente tem esse certificado Mass Balance, que é esse balanço da fonte, né, de óleo de palma, desde 2017, tanto que alguns produtos nossos, ele tem esse MB, né, que é o sinal do Mass Balance. Nós somos membros da iniciativa Responsible Care, desde 1990, que é um comprometimento global para o desenvolvimento da indústria química. Nós também temos certificação EcoVadis. EcoVadis é uma certificação a nível mundial, que é assim, você se candidata para certificado. Então, você pede, paga e participa de todo o processo. É um processo super extenso, que eles avaliam a empresa assim, de A a Z, de cabo a rabo, em diversos aspectos, e aí você ganha pontos. E com esses pontos você ganha essas graduações. Nós já estamos ouro, é o 3º ano que a gente participa, e nós já estamos ouro, muito próximos de ganhar o Platinum, né? Então, hoje a gente está com 70 pontos de 100, mas nosso objetivo é chegar aí no mais alto possível. E é uma certificação que muitas empresas já têm pedido. Aqui no Brasil ainda está começando a ser reconhecido, mas fora é um certificado assim que as grandes empresas têm como para escolher os seus fabricantes, eles usam essa certificação. Então a gente já tem uma pontuação muito boa na EcoVadis. E os nossos produtos também estão conformes com padrões de naturalidade, como o EcoCert e o Cosmos, que são certificadoras de produtos orgânicos. Então, os nossos ingredientes eles estão de acordo para serem usados em produtos orgânicos. Esse aqui é o time da nossa filial, da HTFC Brasil. Então, a HTFC Brasil é uma das 12 filiais. É a menor filial que a gente tem. Somos apenas 4 pessoas, 4 mulheres. Inclusive, a gente está, hoje, coincidentemente, hoje, infelizmente, é o último dia da Marie, que é essa que está de bolinha aqui, que é a nossa analista de marketing e de negócios. Ela é francesa e ela estava com um contrato especial aqui, ela está voltando para a França. A gente vai sentir muita falta dela. E a gente está, inclusive, contratando um novo analista de marketing. A gente também está divulgando essa vaga nas redes sociais. A gente está buscando um analista de marketing pleno agora para substituir a Marie. Mas, basicamente, então, na ponta de branco ali, a Luciana Ferra, que também é farmacêutica, é a nossa coordenadora técnica da parte de cosméticos. Depois tem a Amanda, que é a nossa gerente geral da filial. Aí tem a Marie, que é até hoje a nossa analista de marketing, e eu estou aqui na pontinha, como a Maria Fernanda me apresentou, eu sou a Kelly, e eu sou coordenadora técnica da parte farmacêutica, então da linha farmacêutica da HTFC. E a HTFC atende toda a América do Sul e Central, então sou responsável por esse suporte técnico sobre essa coordenação dos nossos produtos farma para toda a região da América do Sul e Central. Aqui está o meu e-mail, deixo aqui, caso vocês precisarem de qualquer coisa, tiverem qualquer dúvida, precisarem de amostra para testar para alguma coisa, para algum projeto de vocês, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? Então, aqui em verde está todo o território que a gente atende, então não é pouco para 4 pessoas, é bastante coisa, são muitos países.
E a gente não seria nada, a gente não conquistaria nada se não fossem os nossos distribuidores. Por quê? Porque a HTFC Brasil não faz venda direta. Então, a gente não vende diretamente para os nossos clientes, a gente conta com os distribuidores. Então, a gente tem distribuidores em todo o território que vão fazer esse meio de campo para nós. Então, cotações, envios de amostra, vendas, distribuição, é tudo com os nossos distribuidores. Então, a gente tem uma gama aí de distribuidores que nos atende em todo o nosso território. Aqui no Brasil, quem nos atende é a MKSAB, é o nosso distribuidor exclusivo, tanto da parte farma quanto da parte de personal care, e a gente está com eles também na Argentina e na Colômbia. Falando um pouquinho da divisão farmacêutica aqui, o que a gente tem? Como eu tinha falado, recipientes lipídicos para multifuncionais para as diferentes vias de administração. Então, para via oral, para via tópica, para via retal e vaginal, e a gente também tem produtos para linha veterinária e nutracêuticos. Eu não vou entrar no detalhe aqui da teoria dessas aplicações para vocês, mas dentro da via oral a gente tem melhoradores de solubilidade e biodisponibilidade, lubrificantes, agentes de liberação modificada e ingredientes para mascaramento de sabor. Dentro da parte tópica a gente tem emulsionantes, solubilizantes, agentes de textura e promotores de permeação. E na linha retal e vaginal a gente tem emulsionantes e bases para óvulos expositórios. E muitos desses ingredientes acabam sendo multifuncionais e podem ser usados para diferentes formas farmacêuticas. Então, para um creme, para uma cápsula mole, para uma espuma, enfim, né? O mesmo ingrediente às vezes pode ser usado para diferentes produtos. Trouxe mais um videozinho aqui para vocês conhecerem um pouquinho da vibe, vamos dizer assim, da linha farmacêutica da HTFC. Hello, Mary. Welcome to the world of GAD4C pharma excipients. You look like you're having a bad compound day. Yes, this compound is a physical-chemical disaster, a formulation nightmare. I have to find a solution. Don't worry. We are here to help. Okay, let's see what you've got. Here's Paul. Hello. GAD4C tech support, ready to listen. So first, Mary, tell me about your compound, these bad physicochemical properties. Where to start? Well, it's a small molecule, low solubility. I'm like, yeah, well, thanks. That's a real gift. I think I might have an idea. Paul, I know what you have in mind. You're thinking of using one of our excipients for a self-emulsifying drug delivery system. Digestion, micelles, and absorption. So, Mary, what do you think? That sounds great. Great. Let's get the excipients. The applications lab. Wow. This is characterization. Wow. Solubility screening. Here are our excipients and our formulation guidelines to show you how to use them. Voilà. Call me if you need anything. Sure. Paul, our industrial team needs some help with handling NQC. Glad to be of service. So you see, GAD4C provides more than just excipients. We design tailored solutions and support our customers, wherever you are in the world. Eu costumo brincar que eu sou o Paul da América do Sul Central. Porque é exatamente isso que a gente faz, né? A gente atende os clientes e eu gosto muito desse videozinho, porque é sempre assim, tipo, quando tem um problema, parece sala de terapia, que funciona, que isso, que aquilo. Eu adoro esse videozinho que traz a linha farmacêutica da HTFC de uma maneira muito divertida. Então, agora eu vou tentar, eu sei que tem mais meia horinha só, tentar trazer de maneira muito resumida um pouco da teoria da oleoquímica dos produtos da HTFC. Então, né, como que a HTFC desenvolve os ingredientes lipídicos. Bom, os lipídios, eles têm algumas características, né, são compostos naturais,
relativamente insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Tanto os lipídios complexos como os lipídios simples, eles têm uma base em comum, que são os ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles são de diferentes estruturas, né? Eles têm tamanhos de cadeia diferentes, ligações duplas, ligações simples, e fontes diferentes, né? Geralmente, os ácidos graxos sólidos a temperatura ambiente são as gorduras e os líquidos a temperatura ambiente são os óleos. E a gente vê que, dependendo da fonte, né, da natureza, você vai ter mais de uma estrutura do que de outra. Então, por exemplo, no óleo de damasco, nós vamos ter em abundância o ácido graxo de 18 carbonos sem nenhuma ligação dupla. Já, pegar um outro aqui, já o óleo de milho, a gente vai ter o ácido graxo, não, perdão, a gente vai, no de damasco, a gente tem em abundância com uma ligação dupla, perdão. E no óleo de milho, a gente vai ter em abundância o ácido graxo de 18 carbonos, com 2 ligações duplas, né? Então, a gente, dependendo do que a gente quer, né? Se a gente quer um ácido graxo de cadeia longa, se a gente quer um de cadeia curta ou média, a gente vai na natureza e vê onde que tem mais disso aí. E aí é assim que a gente encontra. Então, revisão, os ácidos graxos saturados são os que não têm nenhuma ligação dupla, e os insaturados são os que têm uma ou mais ligações duplas. E, dependendo do tamanho da sua cadeia, vai variar na sua solubilidade. Então, geralmente, os ácidos graxos de cadeia curta tendem a ser mais solúveis em água, os ácidos graxos de cadeia média tendem a ser parcialmente solúveis em água, e os de cadeia longa são insolúveis em água. Essas características diferentes dos ácidos graxos, então, comprimento de cadeia e grau de insaturação, eles vão definir algumas características desses ácidos graxos, que é o ponto de fusão, ou seja, o seu estado físico, se ele é sólido ou líquido à temperatura ambiente, a sua solubilidade, a sua digestibilidade e a sua absorção. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver que quanto menor o tamanho da cadeia, menor é o seu ponto de fusão, ou seja, quanto menor o tamanho da cadeia, eles tendem a ser líquidos à temperatura ambiente. E conforme a gente vai aumentando o tamanho da cadeia, eles vão se tornando semissólidos ou sólidos à temperatura ambiente. Mas, quando a gente coloca ligações duplas, isso muda, tá? Então, a gente pode ver que, vamos pegar aqui o exemplo, no próximo slide, depois a gente volta. Aqui eu tenho 4 estruturas, 4 ácidos graxos, que têm o mesmo tamanho de cadeia, 18 carbonos, mas eles variam entre si na quantidade, da presença ou ausência e quantidade de ligações duplas. Então, o ácido esteárico, ele não tem nenhuma, ele é saturado, ele não tem nenhuma ligação dupla. O ponto de fusão dele é 69 graus, ele é sólido à temperatura ambiente. Conforme a gente vai adicionando ligações duplas, essas moléculas elas vão se tornando mais maleáveis. E com isso, elas acabam se tornando líquidos à temperatura ambiente, porque o ponto de fusão vai caindo. Então, o ácido oleico, que tem uma ligação dupla, ele vai ter o ponto de fusão de 13 graus, já é líquido à temperatura ambiente. O ácido linoleico vai ter 2 ligações duplas e o ácido linoleico vai ter 3 ligações duplas. Os 3 líquidos à temperatura ambiente e com baixos pontos de fusão. Então, a gente vê que, claro, né, quanto menor a cadeia, mais líquido, mas se a cadeia é longa e tem ligações duplas, esse produto vai ser líquido à temperatura ambiente. Isso é um ponto importante para a gente, tá? Então, quando a gente vai desenvolver os nossos ingredientes, o que a gente pensa? A gente pode pensar, eu quero um ingrediente sólido ou líquido à temperatura ambiente, mas a gente pode pensar, eu quero um ácido graxo de 18 carbonos, eu quero um ácido graxo de 12, quero um ácido graxo de 22. Então, a gente escolhe as fontes a partir dessas características que a gente está buscando. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai associar essas moléculas lipofílicas, né, esses óleos, com moléculas hidrofílicas, e é assim que a gente transforma óleos simples em recipientes especiais. Então, a gente pode misturar esses
ácidos graxos com glicerol, com PEG, com propilenoglicol e outras moléculas hidrofílicas, e através de diferentes reações químicas, a gente vai ter uma combinação enorme de ingredientes que vão diferenciar entre si por ponto de fusão, por solubilidade, por miscibilidade e por aplicação. Então, aqui, só como exemplo, tá? Esses são os nossos produtos para via oral, nossa linha de produtos para via oral, e a gente tem aqui, então, né, o ponto de fusão e o HLB. O que é HLB? Hydrophilic Lipophilic Balance, balanço hidrofílico lipofílico. É uma medida que existe, que a gente usa muito para classificar, vamos dizer assim, os solubilizantes, os tensoativos. Então, a gente vê que os nossos ingredientes, eles se diferem em ponto de fusão e em HLB. Quanto maior o HLB, mais solúvel em água é esse produto. Quanto menor o HLB, mais solúvel em óleo é esse produto. Então, o que a gente tira de tudo isso? Que quando a gente tem, vamos olhar aqui a estrutura, acho que no próximo a gente tem também. Vamos olhar as estruturas, vamos olhar só aqui na vertical. Vamos pegar o Compritol aqui, que é um dos nossos produtos mais usados, mais vendidos, mais conhecidos. Ele tem 22 carbonos. Então, ele é sólido à temperatura ambiente. Então, ele está lá em cima no ponto de fusão. E ele tem uma molécula de glicerol, que é uma molécula hidrofílica pequena. E por isso, o HLB dele é 1, ele é insolúvel. Se a gente pegar, vamos descer agora na vertical e vamos pegar o Labrafac PG. Ele é um ácido graxo de cadeia média. Então, ele é líquido à temperatura ambiente, tá vendo? Ele está abaixo dos 25 graus, ele é líquido à temperatura ambiente. Mas ele também tem um glicerol, e por isso ele tem um HLB de 1. Ele é um óleo mesmo, né? Veículo oleoso, ele é solúvel mais em óleos. Agora, vamos olhar na horizontal. Tem outra coisa que a gente pode ver aqui, olha ali, bem no final, aqui na vertical, Maizine. Eles têm um ácido graxo de cadeia longa, mas eles têm dupla ligação. Então, eles vão ser líquidos à temperatura ambiente, apesar de ter cadeia longa nos ácidos graxos. Agora, vamos olhar na vertical. A gente tem o Maizine, tá? Aqui tem o glicerol, acho que é glicerol. E, por isso, ele tem um HLB de 1, porque a molécula hidrofílica associada a ele é muito pequena. Agora, vamos olhar lá no Labrazol, aqui na ponta. O Labrazol é PEG-lado, tem uma molécula de polietilenglicol. O PEG-8 é uma molécula grande, né, comparado com o glicerol. O que acontece? Ele tem um HLB de 12, ele já é um produto que é miscível em água. Vamos olhar o Gelucid 4816 aqui. O Gelucid 4816, ele é sólido à temperatura ambiente, porque ele tem um ácido graxo de cadeia maior, e ele tem um PEG grande, ele tem um PEG 32 associado a ele. Por isso, o HLB dele prático é 16. E daí até acaba sendo um pouco paradoxal, assim, mas ele é um lipídio solúvel em água. Que a gente conseguiu, então, associar uma molécula hidrofílica grande o suficiente nele para fazer com que ele se misturasse bem em água. Então, é basicamente isso, tá? Então, quando a gente muda, né, a cadeia de ácido graxo e a parte hidrofílica, a gente vai ter desde solubilizantes oleosos, e a gente vai aumentando a HLB deles até solubilizantes aquosos. Então, é mais ou menos isso que a gente tem quando a gente desenvolve os nossos produtos. E aí, as características dos produtos também vão determinar muito os seus estados físicos e o que a gente pode fazer com eles. Então, aqui, por exemplo, de novo, o Compritol. Ele é um ácido berrênico, tá, de 22 carbonos, e ele tem uma estrutura térmica muito característica. Ele funde e se solidifica numa temperatura muito estreita e muito próxima um do outro. O que isso quer dizer? A gente consegue ter pós-atomizados desse produto, a gente consegue fazer um processo de atomização, porque ele funde e resfria muito rápido. Então, a gente espreia o lipídio fundido numa corrente de ar, e como ele resfria muito rápido, ele vira um pó. E por isso a gente consegue ter o pó dele, ele chama Compritol 888 ato de atomizado. Mas a gente também tem ele na forma de pellet. E por ele ser esse pó, ele é muito versátil. A gente consegue usar ele em diferentes processos dentro, né, dos processos farmacêuticos. Já um outro produto, aqui, o Gelucid 4414, tá vendo que ele tem uma estrutura térmica completamente diferente.
o início de fusão e o final da fusão dele é muito largo. O que isso quer dizer? A gente não consegue fazer pó dele, porque ele demora para resfriar. Inclusive, a gente não consegue fazer nem pellet desse produto em específico. Ele é um bloco, porque a gente também não consegue resfriar ele de uma forma que a gente consiga obter um pellet. Então, o que acontece? Tá vendo aqui a temperatura de fusão dele, que é o gráfico em azul, ela é muito diferente da de cristalização. Quando ele recristaliza numa temperatura menor, então ele leva mais tempo para cristalizar. E, por isso, ele acaba sendo um bloco. Acaba tendo um manejo um pouco mais complicado, mas ele tem diversas vantagens que vale muito a pena. A gente tem muitos clientes que usam ele, é um produto realmente muito bom. Ele é muito utilizado em recheio de cápsula e pode também ser utilizado em formulações líquidas. Mas vocês conseguem ver que, dependendo da fonte de ácido graxo, do tamanho de ácido graxo, a gente vai conseguir ter produtos com características completamente diferentes. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, essa é a nossa oferta de produtos para via oral dentro da linha farmacêutica. Então, a gente tem bastante produto com bastante funcionalidades diferentes. Aqui são a nossa oferta para via tópica, então a gente também tem solubilizantes, a gente tem espessantes, a gente tem emulsionantes. Aqui a nossa oferta para via retal e vaginal, então a gente tem uma gama de bases de supositório, a gente tem mais de 40 tipos diferentes de bases de supositório, nós somos os líderes de venda de bases de supositório no mundo. E da parte farmacêutica, em resumo, é isso, tá? Depois a gente pode, nas perguntas, caso vocês tenham mais alguma dúvida, a gente pode discutir um pouquinho mais. Mas agora eu vou trazer também para vocês um pouquinho da parte de personal care, da parte de cosméticos. Então, dentro da linha de personal care, a gente tem os ativos, os extratos e as texturas. Os ativos, então, como eu já comentei, de origem natural, uma eficácia sensacional, sou suspeita para falar, mas os nossos produtos, de fato, são realmente muito bons. A gente tem os extratos, o que é? A gente consegue extrair, a gente consegue ter águas de frutas, águas de flores, águas de plantas, e a gente, dentro dessas águas, elas têm um monte de compostos, né, que vão oferecer várias propriedades, e a gente usa muito para dar um booster, como um booster de atividade nas formulações, um booster para os ativos que a gente tem. E a gente também tem os ingredientes de textura, que são a oleoquímica, que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui vai mais um videozinho para vocês conhecerem agora um pouquinho da parte de personal care. Welcome, Simon. You are currently visiting the personal care wing of Gat Fosse. Okay. It's here that our team of experts imagine, create, and analyze the best ingredients for your formulations. Wait. Today, consumers expect cosmetic products to be of natural origin. Of course. The large majority of our product portfolio is made of natural origin materials that we source from the best suppliers and harvesters. This is how we design ecologically and socially responsible ingredients. That's nice. Now, I'd also like to create a new range of facial care products. And I could use some help. Whoa! Lucky you. This brand new formula is a perfect texture for a day cream, adapted to all skin types and such a pleasure to use. Okay. I'd like to add to the range a natural fluid foundation. We have developed an innovative emulsifier that allows us to formulate this kind of finished product. Very well. Our new line will be launched globally, and we want it to be customized to local needs. Our international network of affiliates and distributors is available to assist you and provide fast answers to your requests. All right. And don't forget, we remain at your service anytime. Over to you. Can I have a cherry on top? Strawberry? The berry? Some black currant? No. Bom, agora vocês conhecem um pouquinho mais do mundo da Gat Fosse, tanto Pharma quanto Personal Care. E aí agora eu vou trazer um pouco da teoria
da tecnologia NADES, que é a tecnologia de extração de alguns dos nossos ativos, para vocês conhecerem um pouquinho. Então, vamos voltar lá no passado, né, com o Louis, no final de 1800, ele abriu uma empresa de importação de matérias-primas aromáticas, então ali os óleos essenciais, alguns aromas e essências, para fazer perfume, né, blends para perfumaria. E aí ele tinha os seus filhos, como eu tinha comentado, um acabava tendo um approach um pouco mais comercial, e o René Maurice tinha um approach um pouco mais técnico, científico. Ele gostava muito de estudar, descobrir novas matérias-primas, e ele criou o primeiro laboratório da HT-Fossé, dedicado, então, à destilação das essências, estudos de técnicas de extração e preparação de formulações, vamos dizer assim. E ele contribuiu demais para esse espírito, esse viés todo científico que a HT-Fossé tem até hoje. Então, como que funciona, né, uma extração, vamos dizer, de uma planta, né? A planta tem um solvente, a gente tem processos de extração, e a gente vai obter esse extrato no final do processo, vamos ter o resíduo e vamos ter um solvente residual aí. Quando a HT-Fossé, a gente trabalha muito com extração desses metabólitos, né? Então, na natureza, a gente tem os metabólitos primários da planta e os metabólitos secundários. Os metabólitos primários, eles podem ser tanto apolares quanto polares, ou seja, tanto lipofílicos quanto hidrofílicos. Geralmente são açúcares, ácidos graxos, poliinsaturados, peptídeos, proteínas. E no meio disso aí, tem os metabólitos secundários, que são moléculas que são sintetizadas pela planta, como uma prevenção ou uma reação a um perigo, vamos dizer assim, e que são essenciais para a sobrevivência da planta, que são os polifenóis, que são os flavonoides, que são os terpenos, que geralmente são as substâncias que acabam tendo alguma ação farmacológica, vamos dizer assim, ou uma ação, no caso de ativos cosméticos. E a HT-Fossé é muito expert em extrair esses metabólitos secundários. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, a gente tem muito mais ativos do que esses, tá? Mas a gente tem, por exemplo, o gadolinate defense, que vem das nozes, onde os ácidos fíticos e fenólicos, eles acabam tendo o benefício de anti-aging. A gente tem, por exemplo, o gatolina intense, que é extraído da flor de aquimela, onde as alquilamidas vão ter uma ação firmadora, tanto para o rosto quanto para o corpo. Enfim, a gente consegue extrair diversos ativos através de diferentes processos de extração para diferentes benefícios desses ativos. Só que, com o passar do tempo e com a evolução da indústria cosmética, tem surgido muitas restrições em relação aos ingredientes usados nas formulações. Então, as indústrias têm buscado cada vez mais produtos naturais, produtos bio-based, produtos com certificação orgânica. Tem também toda uma questão do uso de conservante, estabilidade e segurança do produto. A tal da química verde, né, é uma preocupação muito grande hoje em dia, né, nos processos de desenvolvimento de produtos. E, claro, né, tem a questão do custo e a comprovação, o produto precisa ser eficaz, né? Então, essas restrições, elas vão afunilando, né, a quantidade de ingredientes e processos e produtos que podem ser utilizados para a obtenção de novas matérias-primas. Aqui, né, eu comentei dos bio-based, né, dos solventes que se buscam. O que é um solvente bio-based? São solventes que são originados do reino vegetal, implementados através da química verde. E aí eles são chamados também de agrosolventes em processos cosmos, que eles chamam, que são processos naturais. Para cada tipo de produto que a gente quer extrair, a gente tem que usar diferentes solventes. Então, para metabólitos mais lipofílicos, mais apolares, a gente tem algumas opções de solventes, como, por exemplo, éteres e hidrocarbonetos,
Porém, existe um problema de toxicidade desses solventes para aplicação cosmética. E não existe alternativas potentes de origem vegetal, para ser um solvente bio-based. O que acaba se utilizando são óleos vegetais, mas que têm baixa seletividade, ou a extração não é tão boa, ou fluido supercrítico, mas é uma tecnologia muito cara. Para os produtos um pouco mais hidrofílicos, ou polaridades intermediárias, a gente tem éteres glicólicos, cetonas, álcoois e glicóis, porém, eles são inflamáveis, poder de extração limitado, os glicóis são rejeitados por muitos consumidores, então tem algumas desvantagens quando a gente pensa nessas opções um pouco mais verdes, vamos dizer assim, de solventes para extrair essas substâncias. E, por fim, a água. Porém, tem toda uma questão microbiológica aí, os problemas microbiológicos, né? Então, é também uma desvantagem. Então, como que as pesquisas e o desenvolvimento de novas matérias-primas podem inovar nesse contexto de extração de ativos? Vamos falar de história mais um pouquinho, né? Então, em 1990, se descobriu, na verdade, os líquidos iônicos, né? Que são solventes obtidos da associação de duas moléculas ionizadas, que também podem ser chamados de sais fundidos. Esses produtos tinham algumas vantagens, que, por serem líquidos a temperatura ambiente, e que ter um alto poder de extração comparado com aqueles outros solventes que a gente acabou de ver, mas eram produtos que ainda tinham uma certa toxicidade, alto custo e baixa biodegradabilidade. Então, em 2005, se descobriu esses solventes eutéticos, que vem do grego eutectos, que funde facilmente. Então, basicamente, são duas substâncias juntas em uma proporção muito específica, em uma temperatura muito única e precisa, que é o ponto eutético, e através dessas ligações de hidrogênio intermolecular, esses materiais se comportam como se fosse uma coisa só, como se fosse uma nova molécula. Então, através de dois novos componentes, você forma um componente novo. Esse produto, ele é líquido, é estável, e aí você pode utilizar nessas extrações. Como nem tudo na vida são flores, né? Esse produto não necessariamente é natural, ele pode ser sintético, mas já tem várias vantagens, que é a questão de ser menos tóxico, de ter um custo um pouco mais aceitável e de ter uma biodegradabilidade também um pouco melhor. Mas aí, antes de chegar ao aí, vocês sabiam que a caipirinha é uma mistura eutética? O limão e o açúcar, quando a gente mistura os dois, eles formam uma mistura eutética que é capaz de extrair os aromáticos da casca do limão. Então, a gente tem um exemplo aí bem brasileiro, inclusive aí, ó, é um artigo que nem é brasileiro, acho que é chinês, falando sobre essa questão da mistura eutética para formar a caipirinha. E aí, em 2007, foi criado, descoberto, o NADES, que o nome vem de Natural Deep Euthetic Solvents. É uma forma um pouquinho, vamos dizer assim, natural, né, que é a desvantagem que a gente tinha antes, né, de não necessariamente esse produto ser de origem natural. Então, agora são misturas eutéticas de compostos naturais para formar solventes 100% naturais e com uma capacidade incrível de extração de ativos, focando na questão do processamento verde, que é de baixa toxicidade, biodegradabilidade e baixa temperatura. O que acontece? Nas células, como eu havia comentado, a gente tem metabólitos primários, que são hidrofílicos ou lipofílicos, que são solubilizados ou numa fase lipofílica ou numa fase hidrofílica. A fase aquosa geralmente fica no citosol das plantas e a fase oleosa geralmente na membrana. Tá, mas e os secundários, né, que são tão importantes para a sobrevivência da planta e para a gente também, porque é de onde a gente tira todas essas ações maravilhosas desses ativos. De onde é que elas estão? Como que elas são solubilizadas? Existe uma terceira fase. Existe essa hipótese, né, de que acontece. Os metabólitos primários se associam para armazenar e transportar os metabólitos secundários. Então, essa mistura eutética, vamos dizer assim,
entre os metabólitos primários primários lipofílicos e hidrofílicos, para poder solubilizar e transportar esses metabólitos secundários. Então, essas moléculas, esses metabólitos primários, são candidatos excelentes para se obter esses solventes eutéticos naturais, que são os NADs. Aqui. Então, a gente depositou, tá, uma primeira patente sobre esses processos de extração usando esses materiais naturais, obtidos através das plantas, e esse estudo foi dividido em 2 etapas: a criação de solventes e a avaliação da performance na extração das plantas. Fernanda, tem mais uns minutinhos aí, antes a gente partir para as perguntas? Sim, se você puder finalizando, mas pode à vontade. Tá, assim. Tá bom. Então, o que a gente fez? A gente selecionou algumas moléculas, que são moléculas que existem na natureza, então açúcares, glicóis, álcoois e aminoácidos, e combinou, fez estudos de combinação para, de fato, escolher quais eram os melhores solventes para poder trabalhar. A gente também fez uma avaliação aí em análise de RMM para confirmar, de fato, a natureza eutética dessas misturas, né, onde a gente tem aí as interações de hidrogênio intramolecular, que é a característica do solvente eutético, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, as interações intramoleculares entre água, glicerina e frutose. Então, a gente conseguiu, de fato, comprovar a natureza eutética dessas composições. Aí, a gente depositou uma outra patente dos extratos, dos solventes e dos métodos de obtenção para esses produtos. E aqui eu só trouxe alguns exemplos para vocês verem mais ou menos, né, na prática como é que funciona. Então, aqui, por exemplo, a calêndula, a gente vê todos esses que estão em verde, extração através da técnica NADES, e a gente vê que a gente consegue ter uma extração muito mais eficaz quando comparado com água, etanol ou uma mistura de água e etanol. E, de maneira geral, esses ativos que a gente extrai de melhor maneira nos solventes eutéticos, geralmente eles têm uma eficácia maior quando comparado com os ativos extraídos de maneira tradicional. Aqui um outro exemplo da raiz de ginseng. Esse produto que a gente tem se chama Energinos, ele é usado para proteção contra a luz azul das telas, dos celulares. Ele é da raiz de ginseng, e aqui a gente pode ver também que a gente conseguiu, através do NADES, extrair 2 famílias fitoquímicas completamente diferentes ao mesmo tempo, e a gente conseguiu uma performance muito boa que seria impossível de atingir usando os solventes convencionais. Esse produto também foi patenteado. Outra coisa bem bacana com esse extrato da flor de castanheira, que é o Gatulini Linking Lift, que a gente usa muito aqui para a região dos olhos, a gente conseguiu uma assinatura fitoquímica única quando a gente extraiu com o NADES, de cima ao NADES de baixo solvente tradicional. Olha quantos compostos a mais a gente tem usando a extração através de NADES. E aqui também no gráfico aqui de baixo a gente vê, a gente consegue uma eficácia também superior do extrato extraído com NADES quando comparado com extratos clássicos como álcool e etanol na síntese de colágeno. Tá? Então, a gente extrai mais, extrai melhor produtos com mais eficácia. Outro exemplo aqui também, a gente fez vários testes, vários NADES aí, e a gente dá para ver pela cor, né, que são extratos diferentes, e a gente acabou, nesse caso, do extrato da flor de malva, selecionando um específico que tivesse menos cor. Mas a gente também teve uma eficácia maior quando comparado do extrato obtido através da mistura etanol e água. Então, resumindo, NADES, a gente consegue ter composições únicas e originais, diferente das obtidas através da extração convencional, produtos totalmente naturais com certificação orgânica. Então, os produtos podem ser utilizados para ter produtos certificados orgânicos.
produtos bem estáveis, fáceis de formular, totalmente seguros, ou seja, que não tem toxicidade, porque a gente está usando compostos naturais para extrair compostos naturais, e a gente tem eficácia monitorada através de diferentes estudos que a gente faz, inclusive lá quando a gente faz estudos em vivo, in vitro, e os nossos modelos aí de cultura de células. Então, a HT-Fossé, a gente tem dentro da HT-Fossé, a gente tem toda a expertise necessária para desenvolver o NADES, para combinar as plantas, para extrair essas moléculas. A gente faz seleção das plantas, validação das fontes, todo esse contato com o fornecedor, escolhe os melhores solventes, faz toda a avaliação analítica da composição fitoquímica e trabalha daí no escalonamento. Então, desde a escala laboratorial até piloto e industrialização. Bom, é isso. Desculpa se eu falei meio rápido. Eu queria convidar vocês a acessarem nosso site. E lá tem muita coisa, tanto da parte corporativa, quanto da parte farmacêutica, quanto da parte de personal care. Aqui no cantinho tem uma pessoinha do lado da lupa. Vocês entram aqui, vocês fazem um cadastro, e a partir desse cadastro, se vocês puderem especificar a universidade e tudo mais, a gente consegue liberar o acesso de vocês, e aí vocês vão ter acesso a todo o material que tem no site, vocês vão conseguir ter acesso. Então, estudos, formulações, materiais técnicos, tem bastante coisa, tem webinars, todos os webinars de farma que a gente faz, a gente tem lá uma bibliotequinha que tem alguns webinars também, caso vocês tenham interesse em assistir. Então, tem bastante coisa. A gente também está no YouTube e a gente também está no LinkedIn. Entrem lá no LinkedIn, aproveitem e olhem, como eu tinha comentado, nosso evento de cannabis que a gente vai ter na semana que vem, está lá no nosso LinkedIn. E é isso, agradeço muito a presença de todo mundo, a atenção de todo mundo, e obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Kelly. A gente vai passar para as perguntas, então, foram várias. Então, assim que eu gosto. Sim. Eu não gosto quando eu apresento alguma coisa e ninguém tem dúvida nenhuma, ninguém pergunta nada. Aqui são dúvidas mais de curiosidade mesmo. Aqui, a primeira pergunta por que a empresa não vende mais óleos essenciais? Porque a gente foi se aperfeiçoando, né? A empresa foi tomando um outro rumo, né? Quando entrou os filhos e genros na empresa, que tinham um know-how um pouco mais focado na oleoquímica e na extração vegetal, a gente acabou seguindo por outros caminhos. Acho que por uma questão de mercado também, a gente acabou optando por trabalhar com outros ingredientes. Certo. A segunda pergunta é: como fazer para obter um padrão de extração vegetal se uma planta não necessariamente é igual à outra? Mas está querendo dizer a mesma planta com características diferentes ou entre uma planta e outra? Porque, claro, entre uma planta e outra, a gente sabe que vai ter, mas a gente tem, como eu tinha comentado, a gente tem um sourcing muito crítico, né? Então, muito criterioso. Então, a gente trabalha com fornecedores que vão conseguir nos entregar, né, a mesma planta com características mais próximas possíveis, né? Claro que sempre vai ter uma variação ali, né? Para mais ou para menos, mas a gente tenta também trabalhar dentro dos nossos fornecedores que o processo também de produção da planta seja bastante criterioso, né? Entendi. A próxima pergunta estou apaixonada pela palestra. Vocês têm algum processo seletivo para estágio? Então, fora a gente tem, eu sei que lá na HT-Fossé, na Matriz, eles têm alguns programas de estágio. Aqui a gente ainda não tem, porque a gente é uma empresa muito, muito enxuta, né? E então a gente ainda não está trabalhando com processos de estágio, a gente sempre discute isso. Agora que a gente está participando mais dessas semanas acadêmicas, a gente recebe muitos pedidos, né, de estágio e tudo mais. A gente conversa bastante. A empresa está crescendo. Se pensar que em 2012 era apenas uma pessoa e hoje a gente já está com 4 pessoas,
na equipe, né? A empresa está crescendo, quem sabe no futuro próximo a gente não tem, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem programa de estágio. Tomara que Quem crie sabe logo, no né? futuro, sim. Sim. É que aqui, também é assim, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura um pouco mais técnico-comercial, né? Se a pessoa tem interesse em fazer alguma coisa da parte de produção, da parte de desenvolvimento, aí acho que vale até a pena tentar alguma coisa fora, né? E a gente até tem programas na matriz. A próxima pergunta é: atualmente tem se comercializado shampoos, condicionadores, entre outros produtos em barra, a fim de diminuir a necessidade de embalagens de plástico. Vocês produzem embalagens que também seguem esse padrão eco-friendly? São de papelão ou de plástico? A HTFOC não produz embalagens, né? As únicas embalagens que a gente usa nos nossos protótipos, por exemplo, são nos nossos protótipos e nos nossos produtos. O que acontece? Nas embalagens de protótipo, são aquelas que a gente envia para o cliente testar e tudo mais, a gente tem tido uma preocupação um pouquinho maior. Mas nas embalagens de produto, a gente ainda precisa pensar num outro aspecto, que é a questão da estabilidade. Então, muitas vezes, a gente precisa usar, a gente tem embalagens metálicas, embalagens revestidas, porque a gente precisa garantir que o produto vai chegar no fabricante, né, na indústria de cosmético, nas melhores condições possíveis. É claro que sempre que possível a gente consegue usar materiais reutilizáveis, materiais recicláveis, mas antes disso que a gente precisa se preocupar é com a questão da qualidade do produto. Então, quando a gente desenvolve um produto, a gente pensa na embalagem desse produto e a gente faz estudos de estabilidade para garantir que aquele produto vai estar estável por 2 anos, por 3 anos, dentro daquela embalagem. Então, a nossa preocupação é essa, né? Mas eu sei que para as embalagens de protótipo, que a gente envia para os clientes, a gente já está começando a ter uma preocupação um pouquinho maior em relação às embalagens. Perfeito. A próxima pergunta é: boa tarde, Kelly, estou amando a palestra. Desculpa, essa é outra. Outra pergunta é: precisa saber alguma língua estrangeira para trabalhar na empresa? Sim. O mínimo que a gente pede é o inglês, porque é uma multinacional. A empresa é francesa, mas toda a linguagem corporativa é em inglês, né? Então, independente se é uma pessoa dos Estados Unidos, uma pessoa da França, uma pessoa da China, uma pessoa do Brasil, a comunicação é toda em inglês, as documentações são todas em inglês, os treinamentos são todos em inglês, então o mínimo que a gente pede sempre é o inglês, para que a pessoa consiga se comunicar entre os colegas, né, das filiais, poder fazer os treinamentos e poder ler os documentos, porque como os documentos são todos em inglês, é o mínimo. Quando eu entrei na HTFC, eu tinha o inglês, mas eu não falava espanhol. E aí, como eu ia atender toda a América do Sul e Central, eu precisei aprender o espanhol. Então, hoje eu falo espanhol. Então, aí claro, vai depender de cada região. Esse terceiro idioma, né, vai depender de cada país, né, mas no meu caso foi necessário, e ainda quero aprender o francês, mas isso daqui a pouquinho. Mas sim, o principal é o inglês, é necessário. Também pediram para comentar o posicionamento da empresa frente à concorrência composta por conglomerados. Como a empresa lida com possíveis tentativas de aquisição? Então, isso é uma coisa que a HTFC tem muito orgulho, né, de ser uma empresa familiar. Então, a gente não tem... Eu até estava lendo no livro, fala que numa época a gente chegou a vender por problemas financeiros, isso lá em 1900 e pouquinho, a gente chegou a vender uma parte, né, para sócios, assim, e depois a gente recuperou tudo de novo. Então, acredito que a gente já tenha tido ofertas de compra, mas a gente não vende. A gente tem muito orgulho de ser uma empresa familiar, 100%, né, familiar. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta.
Respondeu sim. Oi, Kelly, boa tarde. A HTFC tem planos de expandir as operações industriais para o Brasil? Então, no passado a gente falou um pouco sobre isso, mas a gente meio que acabou deixando passar, porque a HTFC Brasil, ela é uma filial pequena ainda, né? O nosso território está em expansão, a gente tem ainda muita coisa para fazer. E aí agora, com a construção da fábrica nos Estados Unidos, vai ficar muito mais fácil para a gente conseguir trazer os produtos para cá. Então, eu acredito que num futuro de curto, médio prazo, acho que não tem previsão de ter nada aqui no Brasil, não. A gente trabalha muito bem com essa estrutura de distribuição, né, com os nossos distribuidores e, pelo menos por um bom tempo, acho que a gente vai continuar assim. Ok. A próxima pergunta. Para fabricar tensoativos, o óleo vegetal representa a parte hidrofóbica. A parte hidrofílica que irá ser adicionada também é de origem natural vegetal? Algumas vezes sim, né, ou algumas sintéticas, porque daí não tem muito o que fazer, mas sempre que possível a gente usa, sim, ingredientes hidrofílicos naturais ou ingredientes que já são usados há muito tempo, né, que já são muito bem estabelecidos aí, mas de toda maneira a gente sempre faz análise toxicológica de todos os produtos que a gente desenvolve, mas a gente sempre tenta usar fontes naturais quando possível. Ótimo. A próxima pergunta é um pouco extensa, então eu vou dividir em duas partes, tudo bem? Olá, Kelly, gostei muito da sua apresentação, foi excelente. Como você Obrigada. enxerga o setor de P&D de indústrias no Brasil atualmente, em particular na área farmacêutica? Olha, eu estou bem feliz, assim, vou dizer, tanto pela minha experiência aqui na HTFC, quanto eu já trabalhei na P&D de indústria farmacêutica. Eu atendo toda a América do Sul e Central, e eu posso dizer que o Brasil é o líder em termos de desenvolvimento. A gente tem a Colômbia, que também tem muitas boas empresas e um nível de inovação grande, depois a Argentina, mas, assim, indiscutivelmente, o Brasil é pioneiro, é líder em termos de desenvolvimento, falando em América do Sul e Central. O Brasil é espelho, a Anvisa é espelho para muitos órgãos reguladores em outros países, como a Argentina, como Chile, Colômbia. A gente, até dentro da HTFC, a Anvisa é muito reconhecida, porque ela é quase um FDA, porque ela é tão exigente, vamos dizer assim, né, que ela acaba se comparando muito ao FDA, que é a agência americana, e eu acho que isso faz com que o nível de desenvolvimento dentro das indústrias brasileiras seja muito bom, porque a Anvisa também, né, pede muita coisa e a gente precisa entregar. E eu, particularmente, trabalhando agora na HTFC, que é muito focada em inovação, a gente tem muitos clientes que trabalham muito fortemente com inovação, seja inovação de novas moléculas, acreditem ou não, a gente tem indústrias que estão trabalhando com síntese e desenvolvimento de novas moléculas, mas a gente também tem muita coisa na inovação incremental. Então, a gente é muito forte nesse sentido, e eu, particularmente, assim, acho que uma coisa que pode vir também a melhorar cada vez mais é a valorização cada vez mais de mestres e doutores dentro da indústria farmacêutica, que hoje ainda não é uma realidade tão grande, está passando a mudar, mas acho que ter pessoas nesse nível também dentro da indústria vai fazer com que o patamar se eleve cada vez mais. Mas a gente está muito bem, posso dizer sim que a gente está avançando muito em termos de inovação e somos sim referência dentro da América do Sul. Perfeito. Continuando na mesma pergunta, né? Acredita que possuir um título de pós-graduação é essencial para o ingresso nesse setor da indústria? Poderia comentar um pouco sobre como foi sua experiência na P&D? Eu semi-respondi, né, a pergunta. Quando eu fiz meu mestrado, quando eu terminei meu mestrado, eu falei, eu quero ir para a indústria, eu quero ir para a indústria. E aí, na época, a minha orientadora falou assim, não, mas vamos fazer doutorado, porque o doutorado é importante para a indústria, não sei o quê, e eu acabei entrando no doutorado,
Eu não finalizei ele porque quando eu estava no meu primeiro ano de doutorado, meu marido foi transferido para os Estados Unidos e eu acabei largando o doutorado para ir morar fora. E aí, naquela época, também eu fiquei fora do mercado de trabalho, porque eu resolvi ser mãe em tempo integral, eu fazer o trabalho mais difícil da minha vida. Eu tenho 2 filhos, e aí eu passei 4 anos em casa com eles, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar no P&D. E posso dizer que acho que 2 coisas que contribuíram muito para a minha contratação, se vocês forem considerar que eu fiquei 4 anos sem trabalhar, vamos dizer assim, né? E ainda assim eu consegui me colocar, foi o inglês e foi o mestrado. Então, acho que foram 2 coisas que tiveram um peso muito grande para eu conseguir me recolocar no mercado de trabalho. Mas, uma vez que eu entrei, eu estou sendo muito honesta, tá? Estou sendo, assim, 100% sincera aqui com o que eu vou falar agora. Quando eu entrei na indústria, eu percebi que a teoria e a prática eram coisas completamente diferentes. E que a experiência, nesse caso, conta muito. Eu comecei a fazer um MBA e eu estava procurando pós-graduação para fazer na área técnica. E não tem na parte de indústria, simplesmente não tem pós-graduação técnico. Se você quiser seguir para uma área um pouco mais técnica, você tem que fazer no meu caso, eu teria que fazer o doutorado, né? Porque as pós-graduação para a parte de indústria, geralmente acaba sendo mais um MBA, alguma coisa um pouco mais em gestão. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a experiência, a bagagem, ela vem da prática. Então, hoje, se eu pudesse escolher, eu escolheria ir para a indústria e depois fazer uma pós-graduação. Como eu comentei, tá, essa é a minha visão, tá, gente? Pode ter pessoas que pensem de maneira completamente diferente. Tá mudando, tá? O mestre, o doutor, ele tá sendo mais valorizado dentro da indústria farmacêutica, mas a experiência, nada bate, entendeu? A experiência. Então, eu acho que é uma coisa super válida você fazer vários estágios dentro da indústria, ou então você terminar e ir para a indústria, e depois você pode avaliar se você quer fazer uma pós-graduação. Hoje em dia, as empresas são muito flexíveis, a possibilidade de você fazer um mestrado, trabalhando na indústria, é difícil, mas fazer uma pós-graduação estando dentro da indústria. Acho que as 2 coisas se complementam, mas a minha experiência dentro da indústria farmacêutica, a experiência conta muito, muito mesmo. Ótimo. Agora, a próxima pergunta. Quando vocês usam os solventes eutéticos, é fácil separar os compostos ativos dessa mistura de solvente? Ou essa mistura é usada direto na formulação? Não. Como assim na formulação? Tipo, se for fazer o creme? Não sei se é isso que a pessoa está perguntando. Eu entendi isso. Não, assim, a HT não vende o sérum, não vende o creme, não vende o shampoo, né? Não vende o comprimido. A gente vende os ingredientes. Então, a gente, no caso dos extratos, faz a mistura eutética. Lembra que eu falei que a gente estuda para cada planta, né, diferentes solventes em diferentes proporções, porque você precisa ter uma proporção específica para conseguir a mistura eutética. E aí, essa mistura é usada para extrair as substâncias X, Y, Z da planta, e esse extrato que a gente vende para o cliente, e aí o cliente coloca esse extrato na formulação final. Eu não sei se era isso que a pessoa queria saber, se a pessoa puder comentar aqui no chat, ou em algum lugar, para saber se foi isso, se eu consegui responder a pergunta, mas na formulação vai um extrato que foi obtido através da mistura dos solventes. O chat, ele está desativado, mas eu acho que respondeu, sim. Tá. Agora, a gente tem uma pergunta sobre o evento que vai ter na semana que vem. Boa tarde, Kelly, estou amando a palestra. Quanto ao evento de cannabis medicinal, você acha que a sociedade brasileira está caminhando para a discriminação da cannabis? Como as empresas podem contribuir mais para que isso aconteça? Então, um dos intuitos do nosso evento é justamente desmistificar
o uso medicinal, tá, gente? Isso é uma coisa também, assim, eu particularmente não tenho nada contra com qualquer outro tipo de uso, mas o que a gente quer fazer é com que as pessoas entendam o que é a planta, que a gente conseguiu extrair substâncias, e que essas substâncias têm atividades farmacológicas maravilhosas, assim como qualquer outro medicamento que é desenvolvido. Grande parte dos medicamentos, eles são, em algum momento, eles vieram de uma planta, né? Então, a gente está querendo desmistificar isso e tratar com muita seriedade o uso medicinal da cannabis, né? Tanto que a gente até fala canabinoides, né? E eu particularmente, também, opinião minha, quando eu vejo reportagens, maconha, medicinal e tal, eu acho que isso acaba também trazendo um pouco de preconceito por parte de algumas pessoas, então a gente sempre tenta chamar de canabinoides e produtos à base de cannabis, né, mais ou menos como a gente tenta chamar. Gente, se vocês estiverem ouvindo alguém gritando, é o meu filho, desculpa. Então, a gente sente que sim, tá, que isso está mudando, só que todo o desenvolvimento desse tipo de produto, seja no Brasil, seja em qualquer país, ele depende da legislação, né? Então, é uma coisa atrelada à outra. O que a gente pode produzir hoje depende da legislação. E aí, cada país vai ter uma legislação diferente. Mas a gente já tem os produtos à base de cannabis aprovados, que foi um grande passo, uma grande conquista. Agora está em trâmite o projeto de lei 399, que consegue estender um pouquinho mais, então, cultivo, extração, uso em farmácia e manipulação, uso em produtos veterinários, né? O projeto de lei está bem amplo. A gente ainda não sabe o que vai ser aprovado, o que não vai, mas também já é um segundo passo. Inclusive, fazendo o jabazinho de novo, a relatora técnica do projeto de lei 399 vai palestrar no nosso evento, a professora Margarete Kishi, ela que escreveu, né, foi a relatora técnica desse projeto, ela vai palestrar justamente sobre o cenário regulatório do Brasil hoje. Então, assim, a gente está caminhando, a gente já tem, inclusive, produtos brasileiros no mercado, acho que sim, a gente está avançando, e eu acho que o que a gente precisa para que cada vez mais as pessoas entendam esse produto como um produto medicinal é a informação, né? É trazer informações de pessoas idôneas, de pessoas sérias, para falar, e acho que é esclarecer. Tem muita gente que não conhece, que não sabe, né? Então, acho que esclarecer e educar as pessoas é a melhor maneira de conseguir avançar nesse tema, mas eu acho que sim, acho que a gente está num caminho muito bom já. Muito bom. As perguntas acabaram, então eu queria agradecer, Kelly, pela sua presença, pela HTFOC ter escolhido a Semana da Química da USP para o patrocínio, e essa palestra foi muito boa, assim, eu particularmente adorei, principalmente a parte de bioquímica, eu adoro, então eu acho que foi ótimo, assim, conseguiu se adequar muito bem ao nosso tema, então eu queria agradecer mais uma vez. Imagina, eu fico muito feliz que você tenha gostado, espero que o pessoal também tenha aproveitado. Eu gosto muito como eu falei, desse relacionamento com vocês, assim, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que estava aqui participando. Meu e-mail eu tinha deixado ali na apresentação, então, se vocês precisarem de qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me contatar pelo LinkedIn, ou podem me enviar um e-mail, eu estou à disposição. Inclusive, se vocês tiverem algum projeto de TCC ou algum projeto de mestrado, não sei, para quem vai para essa área e vocês quiserem trabalhar com os nossos produtos, a gente também envia amostra para a universidade, a gente está super disponível. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada a todo mundo da organização do evento pelo convite, pela oportunidade da gente poder patrocinar vocês e de falar um pouquinho da empresa. A gente que agradece. Depois você pode passar os links do evento da semana que vem. Vou te passar sim. Se der também o livro para o próximo sorteio, se tiver mais um, a gente agradece também. Eu perguntei para as meninas aqui, elas disseram que sim. Aí depois eu converso com você para a gente ver como que eu faço para te entregar e aí você manda daí o livro. Espero que a pessoa que ganha aproveite. Depois me conte se gostou.
Isso, perfeito. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Agora a gente vai ter um sorteio, então se você quiser sair, pode sair, ok? Tá bom, gente, muito obrigada, viu? Um bom final de semana para todo mundo. Tchau, Kelly, obrigada. Tchau, tchau, obrigada.